Esse testemunho aí, naturalmente, mexe, né? Uma criança de 10 anos, com um monte de policial, na porta da casa, é de você realmente partir o coração. Não tem nem dúvida, André, que a gente fica até sem palavra para a senhora, mas sabemos a sua dor da sua família. Mais do que isso, muda todo um plano de vida, as pessoas se retiram, como ela teve que se retirar. Quer dizer, ali onde ela tinha construído o sonho da casa própria, o sonho da construção da família, o marido trabalhando, e de repente o filho vai à porta e recebe ali, tira essa SSA da sua vida. Então é com muita tristeza que a gente ouve aqui naturalmente esse relato, por isso que cada dia, agorinha mesmo, eu tive... Alguém me entrevistou e perguntou, você é a favor da pena de morte ou não? Eu falei, olha, eu só iria discutir pena de morte no Brasil depois que a gente resolvesse a questão das políticas públicas que não funcionam, né? Porque você viu o dado aqui que a Renata botou ainda agora, 56 mil, e depois a maioria são jovens, negros. Será que você tem uma escola integral? Será que você tem uma série de... né, tem saúde, tem transporte, a polícia respeita a família, ou tem tratamento diferente? Nós vimos aqui já depoimentos, por exemplo, de militares, coronéis. Teve um coronel na última audiência pública nossa, que me falha aqui a memória, o nosso universitário pode nos ajudar, Coronel Ibs, e do Rio de Janeiro, uma consciência absoluta, uma contribuição fantástica ele deu aqui para a nossa CPI. E aqui vem, é claro, Dona Andrezinha dando esse testemunho, que a gente fica com muita tristeza ouvindo isso. Mas, continuando o nosso trabalho, ouvindo ainda os nossos convidados, nós vamos conceder agora a palavra à senhora Débora Maria da Silva, representante do grupo Mães de Maio. Com a palavra, dona Débora. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente e quero agradecer imensamente mais uma oportunidade de estar aqui passando para essa comissão o que foi os crimes de maio. Eu sou Débora, sou a fundadora e coordenadora do movimento Mãe de Maio. O movimento Mãe de Maio surgiu em 2006, após o assassinato do meu filho e de mais de 600 jovens no estado de São Paulo, no espaço de uma semana. Foi denominado pelo governo do estado como ataque do PCC. E nós se juntamos depois de cair numa depressão. Eu caí numa depressão após a morte do meu filho, porque foi de uma maneira covarde que o meu filho foi assassinado, e não foi diferente dos outros jovens também. Os modus operandi, todos da mesma forma, geralmente capuz, que não é diferente do depoimento da Terezinha, e não é diferente do que acontece até o dia de hoje. Em maio, dia 10 de maio, houve um ataque do crime organizado nas bases, nas delegacias da Baixada Santista e da Grande São Paulo. Mas começou na Baixada Santista, no dia 10 de maio. E no dia 10 de maio, o meu filho operou da boca, arrancou o dente do siso, e ele estava de atestado médico, mas mesmo assim ele trabalhou, ele era um gari. Ele fazia 7 anos que ele trabalhava nessa empresa de coleta urbana, e ele prestava serviço à Prefeitura de Santos. E nesse dia, ele passou, ele arrancou o dente, foi em casa, e depois da operação, e depois ele foi embora, né? Que eu moro de aluguel e nós tínhamos comprado uma casinha para ele sair do aluguel, porque ele também pagava aluguel, ele convivia com uma menina e depois não deu certo. E já fazia 1 ano de separado, ele achava que ela voltava para ele. Mas quando eu vi meu filho assim triste, eu falei, vou sair do aluguel, eu também vou sair. Nós compramos uma casinha, pedimos dinheiro emprestado no banco e compramos essa casinha. Foi assustador, porque no Dia das Mães, no dia 10 eu faço aniversário, eu fazia aniversário, ou eu não faço mais aniversário, né, para dizer a verdade.
E no Dia das Mães, no dia 14 de maio de 2006, meu filho cantou parabéns para você. Foi a última coisa que saiu da boca dele. Ele me deu um beijo. Mas mesmo antes dele me dar um beijo para falar mãe, estou indo embora, nós ligamos a televisão depois do churrasco com as minhas outras duas filhas, meus netos, e inclusive o filho dele de 3 anos. Ele chorava. Quando a gente ligamos a televisão, ele chorava. As mortes dos policiais que estavam sendo assassinados no estado de São Paulo. Inclusive, não sai do meu ouvido, do meu cérebro, o barulho da corneta com aquele caixão do bombeiro que foi assassinado, que a mãe gritava em cima do caixão do filho e ele chorava junto. Só que ele foi embora, eu fui levar um pedaço de bolo para a vizinha do meu aniversário e ele falou assim, eu não vou ficar aqui, mãe, porque a senhora vai ficar escutando o jornal, porque eu tenho mania de escutar o jornal, eu ligo a televisão só para ter contato com o jornal, nada mais do que isso, eu gosto de ficar bem atualizada do que está passando, mesmo que as nossas televisões elas não é 100% confiável, né? Elas, enfim. Mas ele pegou e foi embora. Eu falei, não vou ficar escutando. Ele falou, mãe, eu tenho que trabalhar. E foi onde descobri que meu filho estava trabalhando de atestado médico, mesmo com 15 pontos na boca. E ele falou, eu falei, fica, Rogério. Ele falou, não, mãe, se eu ficar aqui, eu acordo e estou com o corpo quente, vou trabalhar, vou pegar friagem, eu vou embora. E ele foi embora. E eu ainda falei assim, filho, cuidado com a sua vida, olha como está o clima. Quando foi na segunda-feira, um policial da família, por volta das 8h10, por aí, ele ligou para minha casa dizendo que houve uma chacina no bairro próximo da minha casa que teve 4 pessoas assassinadas. Só que ele falava dessas pessoas assassinadas, mas ele não falava o porquê que ele queria, que ele estava me dando aquela notícia, e porquê que ele queria que eu fosse ver quem era que morreu, enfim. Aí eu que cheguei e falei para ele, você quer que eu vá lá ver se seu nome está envolvido? Ele falou, E eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com os meninos que foram assassinados, familiares, a reportagem toda lá no bairro, mas uma repórter de uma televisão, ela falou que ao meio-dia ia haver toque de recolher, no dia 15 de maio de 2006. Quando eu escutei essa repórter falando, também não escutei o nome desse policial envolvido, eu peguei e fui buscar meu neto, porque o meu neto, a creche, tinha dado toque de recolher e mandou as mães buscar os filhos. E aí eu tinha que pegar meu neto, porque minha filha estava trabalhando, e fui buscar meu neto. Só que quando eu estava na metade do caminho, eu me lembrei que eu estava a pé. Olha o pânico que eu fiquei do toque de recolher. Eu me lembrei que eu estava a pé, que eu não estava de bicicleta, que eu era acostumada a buscar ele de bicicleta. Mesmo assim, eu continuei, mas eu olhava muito para o céu, porque eu via o águia da polícia muito assim, focado naquela direção, e eu achava que era naquele bairro que eu tinha ido mais cedo. Mas não era no ML. No ML estavam vários corpos. Mas até então eu não sabia que era no ML. Bom, eu peguei meu neto, eu entrei dentro do ônibus e comecei a gritar dentro do ônibus, perguntando se aquele ônibus aquela linha já tinha sido queimada. O motorista, calma, dona, essa linha ainda não foi queimada, porque vários ônibus foram queimados naquela época. E eu peguei, desci perto da minha casa e não liguei para o policial de volta. Eu jamais liguei para o policial de volta, porque eu acabei me entretendo que minha filha trabalhava como agente de controle de vetor, e ela também chegou, a mãe desse menino que eu fui buscar na creche. Ela falou, mãe, tem um monte de ônibus queimando perto da minha casa, mas mesmo assim eu vou embora, vim pegar meu filho e vou embora. E aí ela ligou para o marido dela. Quando ela ligou para o marido dela trabalhava na oficina de bicicleta, ele falou assim, ligaram para cá agora e mandaram fechar as portas, senão eles vão metralhar as portas. Então, o toque de recolher, no dia 15 de maio, não foi o toque de recolher dado pelo crime organizado, mas sim pelo Estado.
porque senão, logo em seguida que ela foi embora, eu liguei para a mulher desse policial e perguntei cadê ele. Ela falou, madrinha, ele não consegue dormir dentro de casa, ele foi dormir no batalhão. Eu falei, avisa que eu cheguei. Aí, ele rapidamente, ela deve ter entrado em contato com ele, porque muito rápido ele ligou para mim. Só que eu queria saber o que estava por trás dele mandar eu ir naquele bairro saber quem eram os meninos que tinham morrido e o que estava por trás dessa conversa. E eu falei para ele, olha, teu nome está rolando. Aí ele abriu o jogo. Aí ele abriu o jogo e falou assim para mim, a gente já não aguentava mais. A gente, ele não falou diretamente que ele estava envolvido, ele falou essa palavra. A gente já não aguentava mais esse menino tá em todas as esquinas falando que matou um policial, que fez o policial se ajoelhar, colocou o revólver dentro da boca. Ele pegou e falou isso para mim. Aí ele veio assim, bem abertamente, ele falou, avisa para as pessoas de bem, não ficar na rua, porque quem estiver na rua é inimigo da polícia, e o aço vai comer. Não avisa para lixo. Lixo deixa conosco. Eu tomei aquele choque, porque em seguida ele falou assim, avisa para o seu genro, que é um trabalhador, para ele não ficar marcando bobeira na favela. Manda ele ficar dentro de casa. Mas ele não falou nada do meu filho, nem nada. Ele não falou assim, ó, teu filho também tome conta. Manda ele ficar também tranquilo, dentro de casa, porque quem estiver na rua é inimigo da polícia. Ele desligou o telefone e eu tentei ligar para o meu filho, para avisar, ligar para minha filha, mas a telefônica, ela estava muda. E eu liguei para 102 e eles falaram assim, nós estamos operante, nós estamos inoperante. Eu falei, por quê? Eles, pim, 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 assim, é o que dava. Aí eu achava que ou eles vieram e cortaram, em vez de cortar o telefone da vizinha, que cortaram o meu. E eu peguei e fui para o meio da rua. O meu marido é funcionário da Câmara Municipal de Santos. A guarda municipal, ela ligou para a nossa casa dizendo que não era para ele ir trabalhar, porque foi dispensado todo mundo. Então, o toque de recolher foi geral no estado de São Paulo. O estado de São Paulo colocou a população para dentro de casa para não ver a carnificina que foi feita naquela noite e para não ver o que seguiu pós o dia 15. O que aconteceu no dia 15? A gente só via as notícias de pessoas vindo embora, correndo, se atropelando, no metrô, ônibus, e ninguém no meio da rua, ninguém no meio da rua. E quando foi, mais ou menos, umas 7 horas da noite, o secretário de Segurança Municipal, Coronel Perrenot, ele vem no jornal local e disse para a população que a população poderia estar despreocupada, que Santos estava guardado. E foi o dia que mais matou, inclusive meu filho. Quando foi 11h30 da noite, chega meu filho. Ele chega em casa, não, 11h30 não, 10 para as 10. 11h30 foi o horário do assassinato dele. 10 para as 10 ele chegou em casa atrás do amoxicilina. Mãe, eu vim buscar minha amoxicilina. Eu falei, filho, por que você veio vendo uma situação dessa, não tem ninguém no meio da rua? Eu não devo nada para a polícia, mãe. Aí eu passei o recado do policial da família. Ele falou, eu só vim aqui pegar a amoxicilina, eu vou embora correndo, eu vou embora correndo. Eu, fica. Ele, não, mãe, eu vou embora que eu vou trabalhar. O problema dele era só o trabalho. Ele foi embora e a gasolina da moto dele acabou. O frentista do posto de gasolina, eu não estava lá, eu estava em casa quando ele foi embora, né? Não podia ter visto. Mas no depoimento do frentista, ele fala que meu menino chegou empurrando a moto e o posto estava fechado por causa do toque de recolher. Aí o frentista não quis vender a gasolina
ele pegou, pediu socorro, segundo o frentista, disse que ele atravessou a rua, pegou um orelhão, tentou ligar para o menino, conseguiu. Aí ele pegou o menino, quando chegou no posto, já tinha 2 viaturas, a Força Tática e um Gol. Na época eles usavam o Gol. E os policiais abordando meu filho e dando tapa na cara, pontapé. E depois ele dispensou o menino, porque o menino falava que era trabalhador. Ele falou: morreu, você é ladrão. Morreu, você é ladrão. Meu filho saiu do posto e meu filho ia fazer esse percurso, porque com certeza meu filho não mentia, que isso eu ensinei para ele, doa que doer, mas fale a verdade. E meu filho falou para os policiais que ele ia buscar gasolina no portal, que era do outro lado do morro. E foi o percurso que o meu filho fez, e também foi o percurso que a viatura fez. E mais de 1000 metros, meu filho foi assassinado. O meu filho foi assassinado com um capacete. Meu filho foi assassinado, ele foi abordado, ele tombou do muro para o asfalto. Meu filho caiu por cima de umas pedras, que depois que eu descobri, no velório dele, o menino que veio socorrer ele falou: dona Débora, eu não posso aparecer, eu vou sumir porque eles viram a minha fisionomia e eles vão me matar, porque eu sou testemunho ocular deles. O menino foi embora, só foi no velório falar isso. No velório, o carro preto, eu não estava meia grogue, mas as minhas irmãs falaram que o carro preto, ele não saiu de frente do cemitério e as viaturas passavam cantando pneu. Quando a população ia lá visitar o corpo do meu filho, que voltava para o bairro, onde teve a primeira chacina no dia 14, eles disseram que os policiais militares estavam tudo encapuçados e eles corriam de volta para o velório. No dia seguinte, a matéria que saiu no jornal, saiu ex-presidiário. Saiu, mas eles focavam muito meu filho. Ele deveria focar, que logo em seguida, depois a minha companheira vai falar, ele deveria focar a grávida de 9 meses que eles mataram antes do meu filho. Mas eles não focaram, eles focaram porque, com certeza, o policial da família falou que eles mexeram com o filho de uma mãe errada, que a mãe ia para cima de toda a corporação, do Estado, porque a mãe não temia, e essa mãe era eu. Qual foi a surpresa? Eu pedi a câmera de monitoramento do posto de gasolina, a Polícia Civil não retirou, porque eu queria saber se a mesma viatura que socorreu o corpo do meu filho foi a mesma viatura que abordou, porque eu tenho certeza que foi, porque quando eu vou no Ministério Público falando que não recolheram a fita do posto do monitoramento do posto, o Ministério Público mandou a Polícia Civil retirar, eles não retiraram e só retiraram depois de 1 mês, quando eu fui no seccional e nós se juntamos as mães, fomos no seccional. E quando foram chamados o dono do posto e os funcionários que teve esse depoimento, que depois de 9 meses nós tivemos conhecimento desse depoimento do frentista, me causou, me chamou muita atenção, porque quando eu falei para o promotor, eu falei assim: nós gostaríamos de saber o percurso dessas viaturas que estavam de plantão, quem eram os policiais, que armamento que eles usaram, quantos projetos defragados, e qual o percurso, porque a gente queria saber, porque eles entregam, na entrega do plantão, ele tem um tipo de um gráfico que eles fazem. E qual foi a surpresa quando eu recebi a cópia desses depoimentos? Todos os 9 policiais que foram identificados, as 3 viaturas, elas só não falam no percurso que eles abordaram o jovem no posto de gasolina, porque foi esse jovem que eles assassinaram. As outras viaturas que davam apoio, eles falam que eles foram chamados via Copom para atender uma ocorrência de homicídio. Depois eles mudam a versão, o mesmo condutor do BO, ele muda a versão falando que foi chamado para atender uma ocorrência de um acidente de moto. Veja, 9 policiais que... segundo o Ministério Público, o homicídio é individual. Não se trata de individual, se trata de coautoria.
Porque se os 9, eles tinham ciência que foi assassinado um trabalhador, que meu filho estava com o lerite do mês no bolso, com a funcional no bolso, mas não era isso que eles abordavam, eles queriam saber de armamento. E porque desobedeceu o toque de recolher que foi dado por eles. Né? Então, foi a minha peregrinação, depois de 10 dias do assassinato do meu filho, que eu fui retirar a moto dele, porque a delegada falou que tinha perícia, porque ele morreu do lado da moto. Eu encontrei dentro do tanque de gasolina do meu filho uma substância branca que eu testei, coloquei na boca e era açúcar. E não teve perícia nesse açúcar, não teve como saber do pátio quem foi que colocou. Segundo um policial do pátio, ele falou que foi jogou no distrito. No distrito não jogaram esse açúcar, porque a moto veio de guincho e o açúcar, com certeza, no balançar da moto, ele ia se misturar com o resto de gasolina que estava no fundo do tanque. Nunca eles perguntaram para os funcionários do pátio o porquê que aquele açúcar foi parar ali, como que aquele açúcar foi parar ali, e eu tive que sair com a moto do meu filho, depois de 10 dias, empurrando, e passei por uma humilhação. Falei para eles que meu filho não era do PCC, que meu filho era um trabalhador, que meu filho trabalhava, prestava serviço como eles prestavam para a Prefeitura de Santos, e que aquilo não ia ficar assim, porque eu ia procurar até fora do Brasil a justiça pelo meu filho, a justiça pelos 600 jovens assassinados pelo Estado de São Paulo, pelo braço armado do Estado e pelos grupos de extermínio que até hoje eles usam os mesmos modus operandi. 600 jovens assassinados em uma semana, todos os inquéritos arquivados. Depois, quando chegou no dia 25 de maio, pós esses assassinatos, o Fórum dos Ministério Público da capital, ele manda um ofício para o Comando Geral da Polícia Militar, mesmo que o Comando da Polícia Militar venha a público falando que o Copom 190 estava quebrado desde o dia 26 de abril, e nós mostramos e nós provamos que esse Copom foi apagado para não ver a resistência dos homicídios que aconteceu na semana. E nós conseguimos provar, só que nós não conseguimos chegar a quem foi que apagou as ocorrências policiais, porque... Veja bem, o condutor do BO, ele desmente, ele cai em contradição, e nada disso foi punido. E o que tinha no ofício era o Fórum da Capital dos promotores parabenizando a Polícia do Estado de São Paulo por restabelecer a ordem. E essa ordem restabelecida foi matando mais de 1.300 jovens no mês de maio de 2006. Houve uma retaliação que, quando foi em abril de 2010, sai uma série de matéria que está no blog Mãe de Maio, de abril de 2010, ao qual o jornalista, ele entrevista 2 integrantes do grupo de extermínio que eles vêm matando desde 80, e ele falou que tanto a polícia, os policiais aposentados, como eles, como os da Nativa, mataram em maio de 2006. Então, foi uma história dos crimes de maio que não foi contada. O governo do Estado de São Paulo, ele não quer assunto quando a gente fala dos crimes de maio, e nós estamos aí, perdemos 3 mães, as 3 mães que nós perdemos, tudo com câncer no útero, nas trompas e no ovário, e uma com depressão. A gente viu meninos que, no dia do enterro, passou na peneira do Santo de profissionais, menino que saiu do colégio no toque de recolher e morreu com mochila nas costas, e até hoje a gente não tem resposta, porque o que é dito no acórdão do pedido de arquivamento desses inquéritos é que as incansáveis mães, ela não teve como provar que foi a polícia ou o crime organizado que matou nossos filhos. Em 2010, nós fizemos um pedido de federalização destes crimes. O meu filho foi enterrado com um projétil na espinha cervical, uma das peças fundamental para um exame de investigação de execução sumária, e ele foi enterrado. Depois de 6 anos que nós pleiteamos a perpetuação dos túmulos dos nossos filhos, e fomos concedida
em 2013, nós conseguimos retirar o projétil alojado na espinha cervical do meu filho. E está dentro do processo que está no GAECO. É uma investigação, assim, um PIG, B amarela, que ele alega que não consegue chegar nas autorias, porque não tem mais perícia, não consegue mais atingir mais nada, foi prejudicado. E é um absurdo que todas as mortes de maio de 2006 não houve perícia. Os policiais tiraram os corpos, como tiraram do meu filho, para prejudicar as vítimas. E a gente se deparamos nos exames cadavéricos que a gente observamos, nós tivemos que se adequar a esse sistema e investigar por conta própria. Nós vimos cada absurdo nas conclusões, tanto da perícia, que não houve perícia, como do próprio Ministério Público. É inaceitável como que meu filho tinha morrido e eles não retiraram o projeto da espinha cervical do meu filho. Como da Ana Paula, grávida de 9 meses, eles não falar que ela era de sexo feminino e ela estava só com o útero fértil, mas não fala que ela estava de 9 meses. E também 54 exame cadavérico que fala resistência seguida de morte, que é o laudo que eles dão no estado de São Paulo, e menino com tiro na nuca, de curta distância, de cima para baixo, com tiro na mão. O tiro na mão significa ele tentando se proteger, e a gente também se deparamos com o Estado pediu o arquivamento de todos os inquéritos, porque veio por parte do Ministério Público. O Ministério Público Federal, no dia 7 de abril desse ano, ele ouviu a maioria das mães de maio e a maioria das mães dos maio, porque o movimento Mãe de Maio, ele é uma rede nacional. O que aconteceu em Acari, a gente acompanha, para poder essas mães conseguir, as mães de Acari, conseguir o atestado de óbito dos desaparecidos, filhos dela, nós tivemos que parar a linha amarela e a linha vermelha na caminhada, até Vigário Geral. E esse movimento Mãe de Maio completa o ano que vem 10 anos sem resposta. A resposta da federalização. Nós admitimos que a gente já está entrando no segundo mandato do procurador-geral, passamos por 12 mandatos do ex-procurador-geral do Grugel, e a gente não tem uma resposta de sim ou não do pedido de federalização, da transferência de competência. E agora, no final de abril, a gente denunciamos para OIA, porque é inaceitável onde que se mata, que precisa da Universidade de Harvard, ela vir no Brasil fazer um estudo, mesmo que a subprocuradora da República, ela fez a tese de doutorado dela em Harvard e ela pesquisou esses crimes e viu o absurdo que aconteceu nos exames de perícia, que não houve. Então, a gente está aí lutando e a gente não consegue mais enterrar a mãe, porque o Estado não matou só meu filho, ele arrancou minhas trompas, meu útero e meu ovário. E acertou o tiro que ele acertou o coração do meu filho, ele acertou o meu. Mas ele não acertou meu cérebro para pensar que nós vivemos num país genocida. Mas a gente acreditamos na sua transformação. Para o meu filho, só justiça. Mas para os que estão vivos, a gente quer essa transformação de basta de genocídio no nosso país. Nós não aguentamos mais. Porque se tivesse punição em maio de 2006, a gente não tinha a polícia e grupo de extermínio que atuou em maio, acontecendo, matando como está em Osasco, do mesmo modus operandi. Passa uma viatura, vê se está tudo bom para poder o grupo de extermínio vir e eles acompanhar. Não foi diferente, porque o histórico deu certo em maio e está dando até o dia de hoje. Muito obrigado.